A 1h23 do dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma enorme quantidade de material radioativo no ar e no solo. O país mais afetado pela tragédia foi a Bielorrússia, que teve 23% de seu território contaminado e um prejuízo de 235 bilhões de dólares. Estima-se que o solo na região de Chernobyl esteja inabitado pelos próximos 20 mil anos, tempo necessário para que o material radioativo se dissipe. O estudo menos pessimista sobre o número de mortos nesse caso foi de 4.000 pessoas, até 2006. E o mais pessimista diz que foi 60.000 pessoas. O número exato nunca saberemos. O acidente de Chernobyl se tornou uma premiada minissérie pelo canal HBO. Ano passado, a série conseguiu levar os dois principais prêmios da televisão internacional, o Globo de Ouro e o Emmy. Tutor Tiago, o que deu origem à usina de Chernobyl? Foi uma origem científica ou política? Cara, você agora me fez pensar, deixa eu ver aqui, se foi ciência ou se foi política. Cara, eu vou tentar responder assim, eu acho que foi vaidade. Vaidade, sabe? O mundo estava vivendo um contexto bem peculiar na sua história. Era o período conhecido como Guerra Fria, tá certo? Resultado, você tinha duas grandes potências políticas e econômicas no mundo que estavam em choque, tá entendendo? Estavam querendo provar qual das duas era a melhor. Simples assim, em todas as coisas. Eu estou falando qual era melhor no seu sistema político, qual era o melhor no seu sistema econômico, qual era melhor no seu sistema social, qual era o melhor no seu sistema estrutural, nas suas tecnologias, na sua alimentação, na sua cultura, em tudo. Então você tinha duas potências, que era a União Soviética e eram os Estados Unidos. Resultado, desenvolver energia nuclear era uma questão que envolvia de tudo, sabe? Era uma questão que tinha a ver com provar que tinha capacidade energética de dominar o mundo. Uma vez que eu produzo energia nuclear, eu também tenho ali, por exemplo, até possibilidades de desenvolver armas nucleares, né? Então eu não só consigo provar que eu sou uma potência energética, mas eu também posso ser uma potência militar e as pessoas precisam ter medo de mim, entende? Porque aí eu vou agora conquistar, eu vou tendo condições de mostrar assim, não se metam comigo, na verdade temam a mim, porque eu que mando no mundo. Resultado desse conflito aí, a gente vê muitas águas ainda rolando, existem muitos detalhes, a gente já chegou a falar sobre corrida espacial, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho da corrida energética, né? Ou tecnológica, se assim você prefere dizer, ou militar, enfim. A era nuclear envolve todas essas coisas. Fica ligado. Um dos maiores problemas de segurança da usina de Chernobyl era a forma como os gráficos eram interpretados. Tutor Getro, existe uma maneira correta de interpretar gráficos? Meu amigo, é muito importante você saber interpretar um gráfico e uma tabela. Hoje é muito comum a gente ver informações usando esse recurso. E eu quero deixar aqui 3 dicas para vocês. A primeira delas é você observar com muito cuidado o título do gráfico. A segunda é você saber a informação destacada no eixo vertical e no eixo horizontal. A terceira dica é que você tenha muito cuidado na observação dos dados trazidos neste gráfico, tá certo? Então, observa aí que não tem muito segredo, mas requer da gente muita atenção. Então, ó, fica de olho. Agora, tutor Marcondes, que tipo de consequências ambientais nós sentimos até os dias de hoje por conta dessa tragédia de Chernobyl? Bem, em relação a esse assunto, né, dessa grande tragédia, esse grande acidente nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl, como alguns chamam, ainda é sentido, né? E olha que o acidente aconteceu em 1986, ou seja, fazem aproximadamente aí mais de 30 anos, e ainda os efeitos da radiação ainda é sentido no meio ambiente, né? Nos seres, assim, nos pássaros, em alguns mamíferos, né? Que orbitam a região,
mas principalmente nos seres humanos. O índice de câncer ainda é alto, principalmente na tireoide, né? Então, assim, a gente começa a perceber que a energia nuclear, embora tenha seu espaço, né, como fonte energética, mas as consequências dela é imensurável, né? Por isso a gente precisa pensar direitinho se vale a pena a utilização de energia nuclear, né? E hoje uma das polêmicas é, por exemplo, uma possível guerra, uma terceira guerra mundial envolvendo armas nucleares. Aí isso tem uma repercussão sobre quem produz, né? O medo de uma grande tragédia, porque na verdade a bomba nuclear, se ela for utilizada, ela não vai atingir apenas o alvo. Ela vai atingir dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Então os efeitos não estão restritos apenas ao local, mas ele ultrapassa esse alvo e atinge pessoas e a própria natureza de uma forma extraordinária. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, tanto que é um ótimo assunto para a gente discutir aqui nesse projeto, né, que é a quarentena, até para que a gente tenha outras informações, tá certo? Então em algum momento a gente vai falar sobre isso, ok? Um abraço e obrigado pela oportunidade. Apesar de todo mundo ter ficado desconfiado dos componentes radiativos depois do acidente de Chernobyl, existem formas seguras e benéficas de manipulação desses componentes. Quem explica pra gente que formas são essas é o nosso tutor Elber. Então, galerinha, vê só. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Assim também é na radioatividade. Essa mesma radioatividade que pode ser utilizada para o mal, a mesma radioatividade que pode matar milhares ou até milhões de pessoas, ela também é utilizada para coisas boas. E Elber, pessoal, dá um exemplo aí. Na medicina, por exemplo, a radioterapia é uma técnica extremamente utilizada no tratamento do câncer. Ela, inclusive, é bem menos invasiva do que procedimento cirúrgico. Existem situações em que não há necessidade do paciente passar por isso. Então, utiliza-se a técnica da radioterapia visando matar células cancerígenas. Ou seja, eu utilizei da radioatividade para algo que faz bem, para curar o paciente de uma determinada enfermidade. O ramo da imagiologia também na medicina, o que seria isso? O diagnóstico a partir de imagens, de exames de tomografia, o próprio raio-x, que é muito utilizado no dia a dia. Além da medicina, a radioatividade também pode ser utilizada para a produção de energia elétrica. Então, com uma quantidade pequena de material radioativo, é possível conseguir grandes quantidades de energia, certo? Para abastecer uma determinada cidade. Além da medicina, além da produção de energia elétrica, a radioatividade ela também é utilizada para a esterilização de alimentos. Então, um alimento irradiado, ele possivelmente vai passar por um processo de esterilização em um curto intervalo de tempo, e esse processo ele é seguro, porque um material irradiado não é necessariamente um material contaminado. Essa técnica de esterilização, ela acontece num tempo específico, ela é calculada. Então a radiação de alta energia atravessa esse alimento ele é esterilizado e com isso eu consigo aumentar o tempo de vida do alimento, o prazo de validade do alimento. Beleza, galera? Forte abraço! Existe um componente essencial qual o desastre de Chernobyl foi tratado: a propaganda soviética. Que tipo de linguagem é essa, Tutor Flávio? Nesse conteúdo, nós vamos observar o quanto as narrativas ficcionais elas podem assumir um caráter de reconstrução da história. E eu falo da história da humanidade. Nós vamos ter acesso a relatos, nós vamos ter acesso a obras ficcionais que, de tão bem escritas, elas inseridas dentro de um contexto específico, muitos acreditam que elas foram construções reais. Então, que nós possamos, através desse conhecimento, ter acesso a informações muito interessantes para essa habilidade humana e essa necessidade humana que é a de narrar, a de contar
e, acima de tudo, a de ouvir histórias. Nós vamos abordar um aspecto interessante dessas narrativas modernas, na verdade, dessas narrativas pós-modernas, que são as narrativas distópicas. Nós vamos construir um paralelo entre as relações, uma relação, na verdade, antitética entre as construções utópicas e as construções distópicas. Nós vamos observar que existe um perfil hoje nas narrativas construídas mundo afora. Isso não só na literatura nacional, mas principalmente na literatura de origem norte-americana, que é a narrativa distópica. E essa distopia coloca em nós um si. E é a partir desse si que nós vamos, essa condicional, que nós vamos traçar esse caminho e esse perfil literário nesta aula. Radioatividade, contaminação. Pastor Tiago, a Bíblia tem alguma coisa para dizer para a gente sobre o tema de hoje? E logo depois da meditação, não se esqueça das tutorias e exercícios aqui no canal, tá bom? E claro, passa lá no portal da Educação Adventista, cpbedu.me, para você ter acesso aos desafios. Hoje à tarde, como sempre, mais um episódio de Quarentena Quest está especial hoje para você. Todo dia tá especial, né? Todo dia. Valeu, galera. A gente se vê. Pastor Tiago, fica contigo agora. Valeu, pessoal. Fique bem. Bom dia para você, tudo bem? Eu estava aqui pensando que são justamente nesses momentos de crise que as pessoas começam a dar valor às pequenas coisas. E quando a gente começa a dar valor a essas pequenas coisas, a gente percebe que na verdade elas são grandes coisas. Olha só, teve um momento na história do mundo em que o mundo passou também por uma catástrofe terrível. Foi a catástrofe do dilúvio. Mas momentos antes, anos antes desse dilúvio acontecer, o homem estava tão corrompido nas suas concepções, na sua cabeça, nas suas palavras, na forma de agir, que Deus ele decidiu então que iria dar um reboot, sabe? Ele ia dar um reinício ali no mundo, ia tentar de uma outra maneira. Mas teve uma pessoa que ele era diferente. E a Bíblia relata assim, Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. Diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja que interessante. A Bíblia diz que existem alguns requisitos que são tão simples, tão básicos, e que muitas vezes a gente nem dá valor a isso, sabe? Mas eles são essenciais para a salvação em momentos de crise, em momentos de grandes catástrofes. É o fato de você ser justo, íntegro e andar com Deus. Que tal no dia de hoje a gente fazer essa oração para Deus? Pedir para que Deus possa colocar no nosso coração a justiça dele, a integridade dele e fazer com que a gente ande com ele todos os dias de nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que temos o privilégio de termos o Senhor como nosso orientador diário. Então hoje, Senhor, nós gostaríamos muito de que os valores do Reino dos Céus, que os teus valores, que os teus princípios, eles pudessem imperar no nosso coração. Então, nesse momento, nós te clamamos pela tua justiça, nós te clamamos pela tua misericórdia, pela tua integridade. Nós gostaríamos muito de todos os dias andarmos contigo. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Tá aí, então, bom dia para você. Deus abençoe. Tamo junto.